Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu estou conversando com o empresário da gastronomia e apaixonado por cultura, Luiz Carlos. Luiz, eu queria que você falasse agora sobre peculiaridades do sertanejo. Fala aí. O sertanejo, como dizia o poeta, o sertanejo é, antes de mais nada, um forte, né? A vinda para o Tocantins me puxou novamente à memória. Eu já tinha, em algumas outras oportunidades, viajando pelo Brasil, tido esse sentimento. Cheguei aqui no mês de maio, e aí o pessoal falando, né, que já há um mês, 2 meses que não havia chuva, e aquela expectativa pela chuva, aquele sofrimento, é muito calor, né, a preocupação com os animais, a preocupação com a lavoura, e eu fico olhando assim, e cada vez mais eu me apaixono pela figura do sertanejo. Porque o sertanejo acostumou a passar 3 anos sem chuva, até 5 anos sem chuva, né? A história das grandes secas, e tá lá, e permanece. Mas, além do sertanejo do homem forte, tem a figura implacável e impagável do matuto, que é uma figura nordestina emblemática, né? E cada estado e cada cidade, eu posso dizer que tem o seu matuto particular, mas que infelizmente, é uma figura que vai entrar em extinção. A modernidade está chegando, né? O sertão continua sendo sertão, o interior continua sendo interior, a gente ainda respira esse ar, mas o matuto original, a tendência é que ele desapareça. E em desaparecendo, eu digo que ele vai deixar de ser uma figura e passará a ser um mito, né? Tantos matutos que tem por aí emblemáticos, como o Seu Lunga, Seu Antônio Tranca-Rua, né? Figuras que foram ficando conhecidas, e eu digo que foram sintetizadas em alguns personagens do humor, como o personagem do humorista paraibano Nairon Barreto, o Zelezinho, né? E o Zelezinho, ele nada mais é do que a síntese do homem do cotidiano do interior antigo. Aquele matuto sem instrução, sem escola, mas aquela figura sagaz que aprendeu a entender a vida de maneira própria e prática, sem letras, mas de convivência, e aí casos e causos extremamente engraçados que vão se tornando emblemáticos no cotidiano do Nordeste. Pois é, e tem figuras assim valorosíssimas, né? Que algumas já partiram, como Patativa do Assaré. Antônio Gonçalves da Silva. Antônio Gonçalves da Silva, Patativa, grande Patativa do Assaré. Zé Limeira, o poeta do absurdo. Quer dizer, então são figuras maravilhosas. Agora, Luiz, falando em cultura, você já teve a oportunidade de sentir, assim, na pele, a cultura tocantinense, a cultura de Palmas? Para falar a verdade, não. Desde que eu cheguei aqui em Palmas, a vida tem sido trabalho, trabalho e trabalho, né? O ambiente do Empório do Matuto nos permite, e me deu como presente, inclusive, a amizade do jornalista, né? A amizade da assistente do jornalista e de outras pessoas que, como eu falei no início, sou muito grato a gente ser bem recebido, a gente ser acolhido a alguns milhares de quilômetros de distância de casa. Isso nos faz aplacar a saudade, a falta que a gente sente da terra, né? Existe uma necessidade de se batalhar todos os dias, mas eu tenho ganho esse presente todos os dias no Empório, convivendo com pessoas que aí sim vão nos mostrando mais ou menos qual é o caminho do lugar, né? Somos bem recebidos, fomos e continuamos sendo bem recebidos, e temos conhecido pessoas fantásticas e sendo abraçado por pessoas fantásticas, mas culturalmente falando, eu ainda não tive a oportunidade, até pelo pouco tempo, de conhecer a fundo a cultura, embora seja um apaixonado por cultura. Eu acho que sem cultura a gente não tem identidade.
Bom, então, como você é um apaixonado por cultura, você podia me confessar um segredo, porque ninguém está vendo nem ouvindo a gente aqui não, tá entendendo? Você nunca teve vontade de escrever, de fazer poesias, de cantar, de tocar? Alguma coisa dessa você deve fazer. Conta esse segredo. Eu posso dizer que o interesse pela cultura nordestina, a admiração pela cultura nordestina, e aí vou dizer que na família de minha mãe existe a cultura do pé rachado, do ser nordestino propriamente dito. Isso é intrínseco da gente, está no DNA. Me ver como artista, não. Confesso que não. Gosto das palavras, porque tenho o hábito da leitura. Posso dizer que em até alguns momentos é um vício da leitura. Gosto muito de ler coisas da minha terra, mas leio coisas de todos os lugares. Tenho uma certa facilidade, vamos dizer assim, de escrever, de expressar a ideia, mas nunca tive na cabeça, nunca me foi por objetivo explorar essa área. Não sei, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que é que a vida nos reserva, mas assim, digamos que eu seja um artista de mim próprio, né? Um escritor de meus próprios pensamentos, mas isso nunca foi levado adiante, nunca foi explorado como uma forma de vida. Mas é uma paixão, não deixa de ser uma paixão. Escutar boa música nos torna, digamos que, no mínimo, críticos da boa música. Nos aprofundarmos na cultura nos abre janela, a porta se abre, o caminho ele se ilumina na forma cultural, entender determinadas coisas. Gostar da letra, gostar de leitura nos faz compreender outras formas de pensamento, outras formas de vida e nos torna pessoas mais ricas interiormente. Então, explorar isso aí, até hoje não. Bom, você, Luiz, é um intelectual, com certeza que é. E falando em literatura, como é que você vê, como é que você descreve, falando tanto em Nordeste, a literatura de cordel? Eu convivi, meu pai é um aficionado por, não a literatura de cordel, mas meu pai é um aficionado por cantadores de viola. E não existe a cultura da cantoria de viola que, andando de mãos dadas, de certa forma, não esteja o cordel. A cantoria de viola é um cordel cantado. E o cordel é a cantoria escrita. Então, elas estão de mãos dadas. E em se tratando de letras culturais, vamos dizer assim, nordestinas, eu peço uma licença poética, mas também eu peço que me compreendam, porque não quero diminuir nem retirar do palco nenhum nome importante. Mas se existe uma cultura escrita nordestina, essa cultura se chama Ariano Suassuna. E aí eu sou apaixonado pela história de Ariano, pelos contos de Ariano, pelos causos de Ariano. Eu digo assim, que Ariano é aquela figura que Deus escolhe em milhões para soltar ele, para ele se tornar eterno. Eu digo que Ariano vai ser eterno, porque a obra de Ariano vai ser eterna. A eternidade que tanto se busca na carne, né, no corpo, na beleza, ela existe quando a gente não é esquecido. A eternidade está para mim aí. Ariano esteve algumas vezes aqui, porque aqui já houve a Feira Internacional do Livro, né? Que, aliás, podia voltar, porque realmente é um evento fantástico, né? E Ariano esteve algumas vezes. Ele é eterno, como você falou. Não tem como não ser. Você queria que Ariano tivesse nascido em Campina Grande? A figura de Ariano, ela é tão grande que eu digo que Ariano, ele poderia ter nascido em qualquer lugar e ele continuaria sendo Ariano. Deus escolheu o nascimento de Ariano
né? Como aquela história do Palácio do Governo, que Ariano nasceu no Palácio do Governo, né? Uhum. O pai era governador e ele contava esse caso, que um dia foi convidado a estar em um evento no Palácio do Governo da Paraíba e não estava de paletó e barraram Ariano na entrada. E Ariano, sendo Ariano, disse para ver como são as coisas. Eu um dia estive aqui, foi nu. Fala aí, Ariano, você tirou lá do fundo do baú uma particularidade minha. Uma determinada época eu namorei com Mônica, neta de Ariano. Quase que eu viro neto de Ariano Suassuna. Pensou que honra seria para mim? Hoje eu estou conversando com o empresário da gastronomia e apaixonado por cultura, Luiz Carlos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.